Em um mundo onde todos buscam o destaque, João nos ensina que a verdadeira grandeza é nos ajoelhar. Ele sabia que não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. E isso era o trabalho do pior de todos os escravos. Graça e paz. Eu sou o pastor Edileno e venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração e orar com você ao final. Vamos ler o texto de João, capítulo 1, versículo 24 a 28. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então, os fariseus continuam interrogando João aqui. Eles queriam entender por que ele estava batizando. Se ele não era o Cristo, ele não era Elias, ele não era o profeta, por que ele batizava? Porque na mente dos judeus, né, o batismo ele seria esse sinal, né, do Messias. O Messias viria e ele batizaria, né, um símbolo de limpeza, purificação espiritual. Mas João responde aqui com uma humildade, um reflexo do coração de quem sabe o seu lugar diante de Deus. Ele sabia da sua missão, que era preparar o caminho para o Messias, o Salvador, que é Jesus Cristo. Ele sabia que a sua missão não era ser o caminho, mas sim preparar o caminho para Jesus. E as suas palavras aqui nos revelam, né, algo muito poderoso, né, que é a humildade que nós devemos ter perante o Senhor. Ele mostra aqui que ele é humilde, que ele não é digno nem de desatar a correia das sandálias de Jesus. E essa era a função, o trabalho do pior dos escravos. Os escravos tinham os trabalhos, né? E essa questão de desatar, né, a correia das sandálias, lavar os pés, era para aquele pior, o pior dos escravos, o mais inferior de todos, que ficava com esse trabalho, com essa função. Então, João ele se coloca no seu devido lugar, reconhecendo quem ele é perante Deus. Então, aqui nós vemos o questionamento dos religiosos, né? Eles tinham sido enviados pelos fariseus e perguntaram: quem é, pois? Né? Por que você está batizando? Você não é Cristo, nem Elias, nem o profeta. Eles estavam presos pela lógica instrumental, estavam querendo entender baseado em autoridade humana. Né? Mas não é essa a questão aqui. Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento, um sinal público de confissão, de mudança, de entender que eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos. E eles não compreendiam isso. Por quê? Porque os judeus já se julgavam participar da aliança de Deus. Eles não se julgavam necessitados de arrependimento. Não, eles se viam como o povo da aliança e eles achavam que isso era um absurdo. Né? Um judeu indo se batizar, como os prosélitos faziam, os gentios faziam, né, que iriam entrar para a religião judaica, então não fazia muito sentido isso na cabeça deles. Mas ele responde a eles no versículo 26, assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Então, João ele mostra que ele veio apenas para batizar com água. Mais para frente, ele vai falar, né, a respeito daquele que batiza com o Espírito Santo, que é Jesus. E ele diz: Eu vim batizando apenas com água. Né? A água, simplesmente, ela mostra algo simbólico, né, que mostra a purificação, ela simboliza isso. Mas só o Espírito que pode purificar de fato o coração humano.
Então, essa declaração que ele faz é impressionante. Ele diz: no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Jesus já estava caminhando no meio deles, mas eles não conheciam Jesus. Jesus ainda estava oculto para eles, eles não conheciam Jesus. E o trabalho de João, a missão de João, era anunciar a Jesus. Ele diz: ele já está no meio de vós, o Messias já chegou, o Messias já está aqui e vocês não têm reconhecido ele. Muitas pessoas, elas estão nessa situação. O Messias está aqui, Jesus está aqui, está no nosso meio, e elas não têm visto, não têm reconhecido a presença de Cristo, elas não têm se curvado perante o Senhor, elas não têm tido a humildade de reconhecer a Jesus, elas não têm esse discernimento. E a confissão aqui do versículo 27, né? Este é aquele que vem depois de mim. Quem é este que vem depois de mim? O Messias. Eu sou a voz que prepara o caminho para o Messias. Este que está no meio de vós, que vocês não conhecem, né, que eu tenho anunciado, ele vem depois de mim. E ele é tão superior que eu não sou digno nem mesmo de desatar a correia de suas sandálias. Né? Isso aqui era a tarefa do servo, do escravo mais simples. João diz que nem mesmo essa função ele era digno de cumprir diante de Cristo. Né? Ele está se diminuindo a sua importância para exaltar a grandeza de Jesus. Ele entende que quanto mais alto Cristo é colocado, mais sentido a sua vida ganha. Então, o orgulho não pode estar no centro do coração do homem. O homem não pode se colocar no centro da história. O homem precisa ter a humildade de reconhecer o seu devido lugar, que é aos pés de Cristo Jesus. O que nós aprendemos aqui então? João Batista nos ensina que humildade não é pensar menos de si, né? É pensar mais de Cristo, é se colocar no seu devido lugar, é você reconhecer quem de fato você é, né? Pensar mais de Cristo. Quanto mais você exalta a Cristo, mais leve a sua vida se torna, porque o peso do orgulho desaparece. Né? Se humilhar perante o Senhor, né? Nos humilhar perante o Senhor, é isso que devemos fazer. Né? Saber e reconhecer as nossas limitações, reconhecer que nós não somos tão bons assim, nós não somos bons de maneira alguma. Né? Tudo de bom que nós temos, que nós fazemos, vem de Deus. Reconhecer, ser humilde, saber que nós somos necessitados da graça do Senhor. Talvez você tenha sido chamado apenas para preparar o caminho, para semear, não para colher, para apontar, não para aparecer. Mas lembre-se que você receberá a recompensa de tudo aquilo que você fizer para o Senhor. Né? Então, seja humilde e se coloque, né, aos pés de Cristo. Hoje, o mesmo Jesus que João anunciou também está no meio de nós. E talvez você ainda não tenha reconhecido ele no seu cotidiano, nas suas lutas, nas suas lágrimas, nas suas dificuldades, na sua vida. Mas eu quero dizer para você que ele está aí. Ele sempre esteve aí, ele está presente. E ele se revela aos humildes, aqueles que se curvam diante dele, aqueles que reconhecem que são necessitados espiritualmente e que buscam ao Senhor, que buscam a sua graça e misericórdia. Diga hoje: Senhor, eu não sou digno, mas eu me rendo a Ti, eu sou teu. Oremos. Obrigado, Senhor meu Deus, meu Pai, pela Tua graça abundante derramada sobre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Rogamos ao Senhor, ó Pai, que tenha misericórdia, todos aqueles, ó Deus, que se encontram em uma situação onde eles não têm reconhecido o Senhor. Que eles possam, ó Deus, ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Que eles possam se humilhar e ver a sua verdadeira condição espiritual e se render aos pés de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.